E aí galera do YouTube, saudações motociclísticas a todos vocês. Começamos mais um vídeo aí, já com um porco na pista, na rodovia. O vídeo de hoje não é um vídeo de viagem, tá? Eu sei que a maioria da galera curte mais vídeo de viagem. É um vídeo aleatório, bate-papo. Tô indo ali em Piripiri resolver umas coisas. Vou de moto precisa andar também, né? E aproveitar e gravar um videozinho e tal, porque faz parte aí do teste do equipamento novo. Quem tá acompanhando o canal, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá saindo os vídeos da viagem pra Jijoca, né? Jijoca de Jericoacoara. Essa é uma série que a gente vai fazer da Rota das Emoções, né? Por enquanto só fizemos a primeira parte, mas ainda tá saindo o vídeo. Aí esse é o primeiro papo que eu gostaria de falar com vocês, o primeiro assunto do papo, que é sobre a questão de delay. Quem tá habituado a acompanhar canais de viagem, e eu acredito que quem me assiste, certamente assiste outros canais aí que a gente tem bastante, né? Talvez está familiarizado com isso, que é comum que os canais tenham o que a gente chama de delay, né? Que é atraso em português. Infelizmente não dá pra postar um vídeo hoje de uma coisa que aconteceu ontem, né? Tem um trabalho ali de edição e tal, que toma muito tempo, né? Eu mesmo que ainda tô começando a aprender edição de vídeos pro YouTube e tal, é um processo muito devagar, muito moroso, trabalhoso, né? Você vai e volta, a gente, sei lá, até um vídeo sair eu devo assistir ele algumas dezenas de vezes, né? Que você vê, volta, mexe no pedaço, corta, tenta achar uma coisinha melhor. E ainda assim eu tenho consciência que no final o resultado ainda deixa bastante a desejar. Então por conta disso o canal tem atraso, tá? Então essa viagem mesmo de Jeri, ela foi realizada ali fim de abril, né? Já mais meio pro final de abril por ali, pelo que eu me lembro. Os vídeos dela começaram a sair agora início de junho, né? Então um mês e meio ali, né? Depois da viagem de Jeri eu saí de férias e aí realmente não consegui editar os vídeos. Tô editando agora que eu voltei. Então o canal tem um delayzinho, é normal. Se você prestar atenção nos grandes canais do YouTube, tá? Todos eles têm delay. Vou pegar um Thiago Noronha, que é uma referência aí de motovlog. Ele costuma colocar as datas ali na descrição do vídeo. E você vê que os vídeos dele tem delay assim de meses, né? Tem viagem que a gente viu acabando agora final de maio, que foi finalizada ano passado. Enfim, então tem um atraso bastante grande, tá? É comum, porque a pessoa ela viaja, somente viagens longas, né? Enquanto você está viajando você não consegue editar. Daí você volta pra casa, você tem que organizar o material, preparar a edição e quem não vive disso, né? Ele tem um trabalho, tem família, tem outras coisas pra fazer e vai editando aí nas horas livres. Então é comum que exista delay, né? Tem alguns canais que são de pessoas que elas não têm um trabalho, não é CLT, não é dono de uma empresa, enfim. Elas vivem de viajar, o que é um trabalho também, mas elas vivem para isso. Então esses canais eles conseguem postar os vídeos mais rápido, mas se você prestar bastante atenção você vai ver que mesmo assim tem delay também, tá? Tem canais grandes que eu sigo do Brasil e do mundo que a pessoa vive realmente só de viajar, em produzir conteúdo de vídeos para o YouTube, para redes sociais. E ainda assim tem alguns meses de atraso entre o que aconteceu e quando a pessoa consegue postar. Tem que ter. Até porque a pessoa que tem um canal no YouTube, ela precisa ter uma certa quantidade de conteúdo guardada, né? Porque imagina assim, no meu caso, que eu tô tentando, né, postar vídeos semanais. Fiquei um tempão sem postar nada, mas a minha ideia é essa. Se você não for ter delay, toda semana eu teria que fazer alguma viagem, algum passeio, alguma coisa que é inviável, né? Tanto questão de tempo quanto financeiramente. Então a gente faz uma viagem, tenta fazer com que essa viagem, 2, 3 dias de viagem, gere também 2, 3 vídeos talvez. Pra quando você voltar pra casa você ter um fôlegozinho de material até fazer uma próxima viagem, um próximo passeio, ir pra algum lugar. É necessário, tá? Tem que ser assim. E aí depois da viagem de Jeri, uma viagem que eu fiz de férias,
alguns diazinhos que eu tirei de férias, né? Eu explico tudo pra onde eu fui. E aí nessa viagem, dentre as coisas que eu fiz, uma delas foi comprar um equipamento melhor. Então esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora, que eu tô gravando, já tá com esse equipamento. Ainda não tá com tudo que eu comprei, porque tem umas coisinhas que eu vou precisar comprar acessório, comprar cartão de memória, alguma coisa a mais. Os gastos nunca acabam. Mas já é um vídeo que eu tô fazendo para testar um novo equipamento, para ver as configurações que eu vou usar, ver como fica o áudio, enfim, tentar melhorar um pouco o conteúdo. Tá? Basicamente é isso. Aí tem que já começar a planejar aí quais são os próximos destinos que eu vou, o passeio, né? Pra pensar o que a gente vai ter de conteúdo para gravar também. A gente trabalha, né? Então a gente viaja no final de semana ou feriado. E aqui no Piauí a gente está relativamente próximo de muita coisa, mas não é tão próximo para você fazer bate-volta, sabe? Mas a gente vai tentando ser criativo aí, conhecendo lugares, pegando dicas de pessoas, se desdobrando. Estamos descendo aqui sentido a Piripiri. A gente passa pelo açude do Caldeirão. Uma estradinha bem legal, muitas curvas. Não tem muito movimento não. É mais início do dia, fim do dia, que você vê um movimento maior de pessoal indo trabalhar, indo pra escola e tal. Em geral é bem sossegada. Hoje está um dia bem agradável, os padrões aqui. Bem encoberto, né? Não tá aquele sol. Eu gravei vários vídeos de teste. Principalmente em relação ao microfone, tentando posições diferentes. E aí eu andei procurando ângulos dentro do capacete que permitisse, né, um som melhor. Então gravei vários vídeos como esse que eu descartei. E aí eu tô experimentando, né? É melhor fazer testes de vídeos como esse, né, que são bem despretensiosos, não tem nada demais, do que deixar pra testar quando tá viajando, né? Correr o risco de meio que perder a viagem, né? Aqui, ó, Caldeirão, que já passei 1000 vezes, já mostrei várias vezes pra vocês, né? Não tem nada de inédito. Estão pintando com as cores do Brasil. Limparam o mato ali embaixo, olha. O governador teve aí final de semana aqui em Piripiri, na minha cidade também. O pessoal dá um talento, né, pra agradar a porcaria de político. Não, ao invés de fazer pelo povo. Assim, aqui, ó. Então, não está mais sangrando. Esse ano as chuvas foram muito escassas. Tem as pedras, tem uma coisa legal. Isso aí, centro de Piripiri, pra quem não conhece. Vou por aqui por cima. Acho que é melhor. Aqui é a praça principal da cidade. Ali na frente é a igreja matriz de Piripiri. O ponto onde tudo acontece. Aqui é a igreja, ó. Se 1953 é o número, ou será que é a data? Acho que é mais fácil é a data. Passei no posto aqui também para abastecer a moto. Tá sem gasolina. Minha vida dirigindo dá pra contar nos dedos as vezes que eu... de uma mão só. Do Lula. Às vezes que eu parei num posto para não ter combustível. No Brasil não é comum não. Preciso abastecer porque tô só no cheiro. Vamos agora no outro lugar. Depois desse eu procuro onde abastecer mais uma vez.
e voltar pra casa. As pracinhas aí de Piripiri, ó. Não sei se é pra skate ali, ó. Rampinha. Galera de autoescola, acho que eles treinam aqui, ó. Essa autoescola aqui dá muito dinheiro não, porque a maioria das pessoas não tem habilitação nenhuma. Se preocupem em ter. Aí, ó, cara sai pela entrada. Tô falando que aqui é o caos. Parada pra dentro. Parar aqui. Quanto mais longe de seres humanos, às vezes melhor. Perto da entrada é mais prático, mas é muita gente. Se afogado e usar 2 vagas, às vezes é estratégia pra não parar a gente do seu lado. Isso aí. Isso aí. Comprinhas feitas. Ter um baú gigante ajuda muito nisso também. Cabe muita coisa nesse baú. A gente que tá mais acostumado com a moto, a gente sente qualquer diferença assim, né? Quando eu saí de casa com ela com o baú, já senti ela diferente, mesmo o baú vazio. Até o barulho assim do vento parece que muda. Agora cheio de carne, um monte de coisa ali atrás, você vai sair também, você sente a frente ligeiramente mais leve assim, por causa do peso lá atrás. Onde que tem um posto aqui? Eu nunca abasteço aqui na cidade, então nunca sei. Bora andando. Se tivesse gasolina lá no outro, uma hora dessas já tava avançado no caminho de casa. Tá perdendo tempo aqui dentro da cidade. Tá amarelo, amarelo é verde. O caminhão sempre no mesmo lugar aqui, ó. Ah, nesse BR aqui, não é chão não. Aqui, ó, Praça da Igreja. E a igreja? Dá aí, por favor. Valeu, obrigado. Esse é com certeza o abastecimento mais caro da história da minha vida. R$150. De moto, né, falo. Vamos ver se o combustível pelo menos presta, né? Porque eu falo assim, ninguém gosta de ser roubado. Mas, em se tratando de combustível, tem 2 formas de ser roubado, né? 3 talvez. Uma é quando você compra um combustível e na verdade é outro, né? Eles põem solvente, põem um monte de tranqueira lá. Essa, na minha opinião, é a pior porque estraga o motor. A segunda, que é quando você abastece na bomba, indica uma certa quantidade, mas na prática entrou menos, entendeu? Igual ali. Tudo bem que eu tava com pouco combustível, mas se o tanque da moto realmente é 21 litros, como eu acredito que é, pelo que eu me lembro, eu podia ter ido aqui. Podia e devia. Tá bom. Se o tanque realmente é 21 litros e entrou 21,5, então teve algum robozinho. Entendeu? Mas pelo menos você não está pagando a mais do que está pagando o que você não está levando. Mas pelo menos você não está levando nada que vai estragar seu veículo, seu motor. Acho que a terceira e última opção de você ser roubado em questão de combustível é a junção das duas, né? Quando você está levando um combustível adulterado, misturado com coisas ali que vão estragar seu motor, e a quantidade
O que mostra na bomba não é a quantidade real que entrou. Você ainda tá pagando a mais. Mas é assim. No Brasil, o que mais tem é posto nessa situação. Aqui tem uma outra igreja católica. Tá vendo, mano? Com estátua. Não sei se a GoPro aqui que tá. Deu pra baixo no capacete, deu pra ver. Tem uma santa aí gigante. Vamos lá, lado esquerdo, semi livre. Lado direito, vai. Mais uma cadeirão usada. Depois vocês falam aí se vocês gostaram desse formato de vídeo, pessoal. Hoje, assim, essa ideia. A gente tem muitos canais de motovlog na internet, né? A maioria é focada em viagens e tal. Mas quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar dos blogs, né? E o vlog nada mais é do que um blog em vídeo. Isso dos anos 2000 ali ficaram bem populares. Os blogs online. Todo mundo tinha um. E a ideia do blog não era nada super pretensioso. Era você ter um espaço para você relatar sua vida. Quase como se fosse assim, um diáriozinho, uma novelinha da vida real. E quando começou a surgir os canais de motovlog no Brasil, eles eram mais ou menos nessa linha. O YouTube antes ele era mais orgânico, né? As pessoas não tinham preocupação assim, sem conteúdo super profissional e tal. Só pra fazer um vídeo do jeito que tava, postava, não tinha edição, não tinha nada. E quando começou a surgir os primeiros canais de motovlog, eu lembro que eu assistia. O primeiro deles foi o do Carlos Gonzalez, né? Abriu o farol. E o canal era basicamente assim, a rotina do cara, a opinião do cara, enfim, indo pro trabalho, indo pra faculdade, sofreu um acidente, levando a moto na oficina. Era muito coisa, dicas, né, de pilotagem. Então era bem um negócio assim, mais da vida diária. E até hoje, quando tem alguns canais que eu sigo que dá uma desacelerada e mostra um vídeo assim mais do dia a dia deles, eu acho legal. Então hoje o vídeo pra vocês aí foi um vídeo um pouco diferente, não viajamos, mas temos uma voltinha aqui com a nossa Versys Piripiri. É quase uma viagem, né? E de volta dá uns 70 km. Resolver umas coisinhas, umas pendências, comprar umas coisas, buscar outras coisas, abastecer a moto, ser roubado no posto de combustível. E é isso. Obrigado aí por quem assistiu. Se você gostou realmente, né, dê um like. Se quiser pode comentar aí, dicas, sugestões, opiniões. De vez em quando tem um pessoal que dá umas dicas de moto, assim, eu acho bem legal nos comentários. Fique à vontade, é um espaço que pertence a todos nós. Um abraço e até o próximo vídeo.